Amém. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, fala comigo, fala com a Samara, fala com a Priscila, fala com as outras mulheres que talvez ainda vão entrar, com as mulheres que estão nesse propósito de jejum conosco. Nós estamos no propósito do jejum de Esté. Senhor, nos dá clareza, nos dá direção. Em nome de Jesus, nos dá discernimento. Discernimento de espírito, discernimento do caráter de pessoas. Que nós possamos saber quais mesas nós temos que sentar. Quais mesas nós temos que nos levantar também. Que quando tiver fofoca, a mesa que tiver fofoca, que você tenha coragem para se levantar dessa mesa. Amém. Tenha coragem para se levantar da mesa da fofoca e se sentar na mesa do propósito. Senhor, nos mostra o que precisa ser corrigido, o que precisa ser cortado na raiz e o que precisa ser fortalecido. A palavra diz que toda árvore que não, todo fruto, todo ramo que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E é isso que ele vai fazer conosco nesse jejum. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso propósito nesse jejum. Queremos subir mais um nível de intimidade contigo, acessar a profundidade, ouvir com nitidez a Tua voz, receber mais de Ti, sustentar o que eu receber com domínio próprio. Em nome de Jesus, derrama o domínio próprio sobre nós, o fruto do Espírito sobre nós. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração do orgulho, do ego, de quedas. Nos fortaleça, nos dá graça para permanecer, para ser fiel no secreto, para obedecer rápido. Nós selamos esse jejum diante de Ti em nome de Jesus. Que esses dias sejam dias de separação, de santificação e de avanço. Pai, nós nos colocamos no altar. Nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser. Declare isso: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, agora eu peço que vocês abram seu caderno e escrevam o seu propósito em uma frase. Escrevam: Senhor, hoje eu me separo para Te ouvir com clareza e Te obedecer. Vou escrever aqui no chat. Escrevi no chat pra gente escrever aqui no caderno. Senhor, primeiro dia do jejum de Esté. Se quiserem abrir o áudio e falar alguma coisa que o Senhor falar no coração de vocês, pode abrir. Senhor, hoje eu me separo para Te ouvir com clareza. E Te obedecer. Amém? Amém, Jesus. Nós nos separamos. Fique um minuto em silêncio e ouça a voz do Senhor, que Ele quer falar com você. Escreva o que Ele falar com você, que Deus falar ao seu coração.
que o Senhor possa te responder. Existem respostas que nós estamos pedindo, que o Senhor possa nos responder neste tempo. Em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos ouvir as respostas que nós estamos pedindo ao Senhor. Em nome de Jesus, que nesse tempo de jejum o Senhor possa responder ao seu coração o que você tem pedido, o que você tem clamado. Eu escrevi aqui: Senhor, eu oro para que o Senhor nos revele os teus mistérios nesses dias, Deus. Revela a nós, Pai, o que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que o Senhor possa me enviar onde o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele, declare para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser mais parecida contigo. O Senhor fala muito ao meu coração: mansa e humilde, como eu sou. O Senhor diz também: sejam santos, porque eu sou santo. O que Ele estava dizendo é para que a gente se separasse. Que nesse tempo de jejum nós possamos nos separar, nos consagrar ao Senhor, nos alinhar com o propósito que Deus tem para nós. Que nesse tempo nós possamos ficar no secreto, cultivar o secreto, escrever tudo o que o Senhor fala aos nossos corações. Eu creio que será um tempo de avivamento na nossa casa. Não só você, mas a sua casa vai ser tocada também pelo poder, pela graça do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é o dia 1, o dia de rendição, o dia de alinhamento. Isso que nós estamos fazendo não é uma dieta, é um jejum de consagração ao Senhor. É separar, como eu falei. Ser santo como Ele é santo, é nos separar. Abram suas Bíblias em Esther, capítulo 4. Em nome de Jesus, Esther, capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Vamos ler o capítulo 4 de Esther nessa manhã. Nosso próximo encontro vai ser 12:30. 12:30 nós vamos nos encontrar novamente aqui. Tire as distrações, diminua o seu acesso às redes sociais, ao Instagram. O Senhor me pediu para fazer a live no Instagram e eu vou continuar fazendo. Mas o Senhor fala comigo para eu não ficar no Instagram, para não postar nada, só realmente a live de oração, nos momentos que a gente orar. Mas o Senhor falou comigo para eu não ficar no Instagram rolando feed nem nada do tipo, para eu realmente me consagrar a Ele, para eu realmente estar sensível à sua voz, porque quando a gente tem distrações a gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus com clareza. Amém? Amém. Esther capítulo 7. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. O que estava acontecendo aqui é que o plano de Amã, ele queria exterminar os judeus, porque Mardoqueu não se rendeu à vontade de Amã. Amã queria que Mardoqueu, eu esqueci agora a palavra, mas Amã queria que Mardoqueu fizesse um ato de reverência a Amã, porque ele era uma autoridade. E Mardoqueu se negou a reverenciar Amã. Então, Amã queria exterminar todos os judeus. E foi aí que Esther entrou na história, né? Então, Mardoqueu foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Quando as pessoas se vestiam de pano de saco, é porque elas estavam em luto. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu,
Ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição de todos os judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem e mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Presta atenção aqui. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Esther não estava sendo chamada para a presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha? Quem sabe, Samara, se não foi para um momento como este que você chegou até onde você está, para você viver o seu chamado com Deus? Quem sabe não foi um momento como este que você chegou até aqui para fazer o jejum de Esther, para se consagrar ao Senhor, para se posicionar? O jejum de Esther é um jejum de posicionamento. Amém? E quem sabe não foi para um momento como este, Priscila, que você chegou até aqui, que você foi convidada pelo Espírito Santo para fazer esse jejum. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que Esther fez aqui? Ela se posicionou. Ela se posicionou em jejum e oração. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos posicionando em jejum e oração. Nós não negociamos com a carne. Nós escolhemos obediência. Nós estamos decidindo com coragem. Esther falou: se eu perecer, pereci. Ela disse: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu estou me posicionando para que o meu povo não seja morto, para que o meu povo não seja exterminado. Quando uma mulher é posicionada, quando uma mulher se posiciona, ela não muda só a vida de Mardoqueu. Ela muda a vida de uma geração inteira. Ela mudou a vida de toda a sua geração. Quando uma mulher se posiciona, quando uma mulher é curada, ela cura outra mulher. Ela não cura só outra mulher, mas ela cura toda a descendência de outra mulher, porque a outra mulher que ela vai curar, ela quebrou o ciclo. Porque nós estamos quebrando o ciclo. Quando nós decidimos com coragem quebrar o ciclo, nós não mudamos só a nós mesmos, nós mudamos toda uma geração, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Foi isso que Esther fez. Mudou toda a sua geração e todos os que viriam depois dela. Então nós estamos nos consagrando hoje para começar esse jejum de 3 dias e 3 noites, começando agora às 6h30. E no último dia, na quarta-feira, nós vamos fazer uma live de noite, 8h30 da noite, entregando o jejum, mas aí a gente só vai comer na quinta-feira. Na quinta-feira do dia seguinte, amém? Glória a Deus. Então que nós possamos focar agora nesse jejum em arrependimento, em consagração, renúncia de distrações.
Que nós possamos pedir mais sensibilidade ao Senhor. Que nós possamos cultivar o jardim no secreto do Senhor. Amém? Vamos anotar agora. Eu quero que vocês anotem agora. Glória a Deus. Anota no seu caderno de oração assim. Senhor, o que o Senhor quer ajustar em mim hoje? O que Deus quer ajustar em você, que você está postergando, que você está procrastinando? O que o Senhor quer ajustar em você hoje? O que o Senhor deseja ajustar em mim hoje? O que Deus já falou com você e você ainda não fez? Será que é se consagrar mais? Será que é orar mais? Será que é ler mais a palavra? Fazer suas disciplinas espirituais? Será que você tem feito suas disciplinas espirituais? O que Deus quer ajustar em você hoje? Anote. Fique 1 minuto em silêncio para ouvir a voz dele. Tô anotando aqui vocês que estão na live também. Luana, Jamile, bem-vindas. Deus abençoe. Nós estamos aqui no jejum de Esther. Se vocês quiserem entrar também, falem comigo que eu coloco vocês no grupo. Nós vamos ter oração 6h30, meio-dia e meia e 8h30 da noite. Segunda, terça e quarta nós vamos orar pela nossa vida, vamos orar por mais sensibilidade do alto. Vamos orar também por proteção nesse carnaval. Nós sabemos que esse carnaval está abrindo portais espirituais que nunca foram abertos antes. Estamos vendo aí várias notícias, né, nas redes sociais. Então é tempo de jejuar, é tempo de se consagrar ao Senhor, entregar a nossa vida, a nossa família. Eu escrevi que eu preciso me consagrar mais ao Senhor. Às vezes eu confio muito na força do meu braço. Às vezes eu deixo de orar, sendo bem aberta aqui com vocês. A Priscila, ela é minha mentorada, mas eu também sou humana e muitas vezes eu vou dar uma aula de mentoria e eu acabo não me consagrando o suficiente antes de dar aquela aula e depois eu me sinto muito cansada, porque é espiritual. É espiritual. Tem que se consagrar, tem que jejuar. Se você está numa posição de liderança, uma posição que você está liderando pessoas, né? Luana, você lidera pessoas, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Priscila, você que tem uma clínica, você tem que se consagrar ao Senhor antes de todo atendimento que você fizer. Você precisa se consagrar ao Senhor. Precisa, porque você encosta nas pessoas, você usa suas mãos nas pessoas e isso é espiritual. Minha mãe, ela é cabeleireira, ela se sente muito cansada, dependendo de quem ela atender. Às vezes ela se sente cansada mesmo em relação ao espiritual, às vezes a pessoa tá se sentindo mal, né? Por algum motivo. Minha mãe, ela tem muita cliente com um problema em casamento, por exemplo, que é o chamado dela, é o chamado da minha mãe. É para casamentos, restauração de casamentos. Então isso acontece muito com ela. Então eu preciso consagrar, porque senão se sente muito cansada depois. Amém? Vamos declarar hoje aqui. Eu não negocio com a carne, fale isso.
Eu não negocio com a carne, eu escolho obediência. Eu não negocio com a carne, eu escolho obediência. Escreve isso no seu caderno. Eu não negocio com a carne. Eu escolho obediência. Amém? A linguagem de amor de Deus é obediência. Obediência. Ontem minha mãe falou assim, fazer sacrifício a Deus, né? Eu falei, não, mãe, não é um sacrifício, sabe? Sacrifício foi o que Ele fez por mim na cruz. O que nós estamos fazendo é obedecer. Obedecer, porque foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui, sabe? É obedecer, é se consagrar ao Senhor. Espírito Santo, afina os nossos ouvidos. Espírito Santo, afina os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir com clareza. Eu renuncio à ansiedade, eu renuncio à pressa. Escreve isso no seu caderno. Espírito Santo, afina os meus ouvidos. Quero te ouvir com clareza. Deus vai nos dar respostas. Deus vai nos dar chaves espirituais. Quem sabe não foi para um tempo como este, você vai escrever uma pregação para outras mulheres. Deus vai te dar uma pregação. Deus vai destravar você. Eu renuncio à ansiedade e pressa. Tudo a gente faz correndo. Hoje em dia, tudo a gente faz correndo. Pra acabar logo. Pra quê? Tem dias que eu começo a lavar uma louça correndo, fazer uma coisa correndo. Eu fico assim, pra que eu tô correndo? Não faz sentido. Pra que eu tô correndo? Pra que essa pressa? Às vezes eu como rápido, com pressa. Sem necessidade. Glória a Deus, nós renunciamos à pressa, Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? O Senhor falou no seu coração. Falar, Samara, Priscila. Amém. Amém. Que quando você quiser comer, quando vier a fome, a irritação, você bebe água. Nós temos que beber hoje bastante água. Eu já tô com fome. Bebe água. Respira assim, ó. 4 segundos. Inspirando, 4 segundos. 4. Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solta em 6 segundos, né? Vou fazer. Soltei em 6 segundos. E declare: meu corpo não manda em mim, o Espírito governa. Suas emoções não mandam em você, a fome não manda em você. Não sei como é que vocês vão fazer, vocês vão fazer o jejum total, só bebendo água, só água. Então escreve aí, ó, meu corpo não manda em mim. Meu corpo não manda em mim. O Espírito governa. Eu tenho que declarar isso aqui todo dia, quando eu sinto vontade de comer um bolo inteiro. Quando eu tô naqueles dias, eu fico assim, quero comer um bolo inteiro. Aí tem que declarar isso. Meu corpo não manda em mim, o Espírito governa. Amém, irmãs? Deus abençoe. Amém. Aleluias. Amém, Samara. Amém, amém, amém. Então nós nos encontramos hoje 12:30. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Um beijo.